Ok, dando continuidade aqui ao nosso treinamento, entenderemos agora o conceito do que é o domínio, para que ele serve e como registrar um aí para você poder criar a sua página de vendas. De antemão, eu já adianto para você o seguinte, para você ter uma página de vendas no ar, assim como um site, um blog ou qualquer coisa que envolva a internet, o digital, você precisa ter em mente que você vai precisar de duas coisas. Primeiro, o domínio, que é o assunto dessa nossa aula, e segundo, a hospedagem, ok? Que é o assunto da nossa próxima aula aí para a gente poder fechar esse ciclo. Então você precisa dessas duas coisas para você colocar um site no ar e, consequentemente, também colocar a sua página de vendas. Essa é a parte técnica da coisa. Depois que você resolver isso, pronto, aí você vai estar livre para poder criar qualquer tipo de página de vendas que você quiser. Beleza? Pronto, o que é o domínio na internet? O domínio é o endereço do seu site, é o endereço da sua página de vendas, é o endereço do seu blog, é o endereço da sua loja virtual. Independentemente do tipo de projeto que você quer colocar na internet, o domínio é o endereço daquele projeto. Então, quando você, por exemplo, coloca ali no Google Maps ou até no Waze um endereço de uma residência de alguém que você quer visitar para poder ficar localizado pelo GPS, você está colocando aquele endereço porque você sabe que aquele endereço é único. Não vai existir, por exemplo, dois endereços com o mesmo número da casa, mesma rua, mesmo bairro. Não tem. É único. Assim como o número de telefone. Se eu ligar para o seu número de celular, só vai ter aquele número de celular porque está vinculado ao seu CPF. Então não tem a possibilidade de eu encontrar outra pessoa ou cair no número de outra pessoa porque eu estou ligando para você. Eu tenho o seu número. Então o domínio basicamente segue a mesma premissa. É o endereço do seu site na internet. Quando você registra o domínio, automaticamente você está dizendo para a internet que aquele endereço é seu. Ou seja, ninguém mais vai poder registrar aquele mesmo domínio. Ok? Vamos lá, vamos desmiuçar um pouco esse conceito aqui. Cada site que existe na internet precisa de um domínio, e este domínio sempre será único, como o número do seu telefone. E aí você pode até me questionar, beleza, mas assim, eu não vou conseguir, por exemplo, ter um site se eu não tiver um domínio? Infelizmente, não. Para você ter um site na internet, você precisa de um domínio registrado. Isso é a parte técnica, já falei. Depois que você entender isso e colocar em prática, o que vier depois vai ser bem mais prático. Este domínio ele será usado para que as pessoas possam encontrar o seu site na internet. Qualquer mudança mínima neste domínio pode fazer o site não aparecer ou fazer você ver um resultado que não esperava. Da mesma forma que acontece quando você digita um número errado enquanto disca para algum telefone. Então é como eu falei, o telefone é único. Se você discar um número errado, vai cair no número de outra pessoa. Um dígito errado cai no número de outra pessoa. Da mesma forma, é o domínio. É uma URL, que também recebe esse nome de URL, que quando você digita lá no seu navegador de internet, vai cair naquele site em particular. Certo? Se você digitar uma letrinha errada, já não dá mais certo. Então, por exemplo, você quer criar uma página de vendas para um produto de culinária. Vamos lá, bolonopote.com.br, é um produto que você quer lançar e quer criar uma página de vendas. Você vai lá no registrador, que eu vou já apresentar para você um dos que eu mais utilizo, que eu mais recomendo. Você vai colocar lá, bolonopote.com.br, e o registrador ele vai te dizer se aquele domínio está disponível. Por quê? Porque se alguém já tiver registrado o mesmo domínio, ele não vai liberar para você. Então ele só vai liberar se o domínio ainda não tiver registrado, e ele tem essa capacidade porque ele faz um rastreio dos domínios que já foram registrados na internet. Beleza? Dica: quando for registrar um domínio, tente encontrar o nome mais simples possível. Evite nomes em inglês ou outro idioma. Isto pode fazer você ter menos visitas, pois nem todas as pessoas têm facilidade de escrever em outro idioma. Então, quando você for registrar um domínio, certo? Você tem que colocar de acordo com o seu projeto. Ah, mas eu quero, por exemplo, registrar um domínio para criar uma loja virtual. Então, você coloca lá no seu domínio o nome da sua loja virtual. Ah, eu quero criar uma página de venda sobre trade esportivo. Então, você vai lá e cria um domínio baseado no que você quer criar na sua página de vendas. Ah, eu quero criar uma página de vendas sobre Bitcoin. Então, você coloca lá, bitcoinsemsegredos.com.br. Uma dica, ok? Então, você tem que ser o mais lúcido, o mais simples possível para evitar perca de visitas aí quando você tiver um domínio realmente um pouco estrambólico demais. Vamos lá. Vou colocar aqui um exemplo de domínio para você. Se você vir aqui e colocar, Bitcoin sem segredos, vamos ver se existe, né, algum site, .com.br.
Ó, já tem um domínio que inclusive é um produto e uma página de vendas. bitcoinsemsegredos.com.br. Tá aqui a página de vendas bem simples, né? Só com a VSL no ar. Ó, então isso aqui é o endereço dessa página. Então, como você pode ver, eu não vou mais conseguir registrar esse domínio, porque já tem alguém utilizando ele. Então, é um endereço único na internet. O site que eu gosto de utilizar para poder registrar os meus domínios é o HostGator. Esse site aqui, ó, para quem for contratar hospedagem também, que é o assunto da nossa próxima aula, você ganha um domínio grátis, certo? Se você contratar hospedagem, você ganha 1 ano de domínio grátis, porque assim, você comprou o domínio, você pagou naquele momento e você só faz a renovação dele no próximo ano. Então, você tem 1 ano usando esse domínio direto, sem precisar pagar mais nada. Quando chegar no mesmo dia, no mesmo mês do próximo ano, aí a HostGator, se for o caso, vai emitir um e-mail para você falando que aquele domínio vai expirar. Se você não renovar, ele vai expirar e depois de alguns dias, semanas, ele já vai estar disponível na internet para outra pessoa também registrá-lo. Aí você perde ele completamente, certo? Então, é muito simples, cara. Trabalhar com domínio é sinônimo de que você vai pagar uma única vez, vai utilizar ele o ano inteiro, ok? E só vai renovar no próximo ano, diferente da hospedagem que você precisa pagar todo mês, se você escolher o plano mensal. Também tem a opção de pagar trimestral, tem a opção de pagar anual, né? E assim por diante. Então vamos lá, aqui dentro da HostGator nós temos a aba domínios. Ó. Quando você clica aqui, ele já aparece um campo de pesquisa para você digitar o domínio que você tem em mente. Você vai digitar o nome do seu domínio aí que você tem em mente. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, Bitcoin sem segredos. Ó, aqui está no .com, certo? Vamos ver todos aqui. Ó, seu domínio, né? Então vamos lá. Bitcoin sem segredos. Aí você vai colocar ó, .com.br. Vamos ver se ele está disponível. Ó, Bitcoin sem segredos.com.br já está em uso, que inclusive é o exemplo que a gente viu aqui. Se eu colocar o .com, vamos ver se ele está disponível. Tiro BR. Também já está em uso. E aí ele dá algumas opções. Ó. Nós temos o Bitcoin sem segredo, né, sem segr.com, Bitcoin sem segredos.net. Você pode inclusive utilizar essa opção. Não é igual porque aqui é .com.br e você pode optar por esta opção aqui, se for o caso, por exemplo, de você criar um produto, uma página de vendas para divulgar um produto sobre Bitcoin. E aqui nós temos a opção, ó, você pode registrar ele por 1 ano, que vai custar R$ 53,99, ou seja, R$ 54, e na renovação você vai pagar R$ 75. Se você optar por 2 anos, você paga R$ 111,89. Então fica à vontade aqui, ó. Pagamento anual, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Então, isso aí que manda é você, certo? Então é aqui que você vai registrar. Depois que você escolher a opção, você clica em registrar, e aí é só seguir os próximos passos para você não ter complicações. Você vai criar uma conta na HostGator, a HostGator vai mandar alguns e-mails para você confirmando a sua compra. Geralmente ela opta por pagamento via boleto, PayPal e cartão de crédito. É só você fazer o pagamento e seguir os passos que a HostGator vai te dar por e-mail. Beleza, fez o pagamento do domínio, o próximo passo é você partir para a hospedagem, né, que é justamente a opção técnica que existe para você colocar o seu site no ar 24 horas por dia, durante 7 dias semanas, e é o próximo assunto aí da nossa próxima aula. E aí você vai entender melhor esse vínculo entre domínio e hospedagem. Mas para fechar essa aula aqui, eu sempre recomendo você registrar o domínio na mesma empresa que você vai contratar a sua hospedagem. Por quê? Porque o suporte da empresa, como por exemplo na HostGator, eles já vão fazer o vínculo automaticamente para você. Fechou um domínio aqui, fechou a hospedagem, ele já faz o vínculo automaticamente. E aí depois é só você instalar o WordPress, que é a ferramenta que nós vamos instalar aqui dentro do nosso curso, que é a mais utilizada, a mais recomendada, é a mais fácil de trabalhar e você vai entender o porquê. Mas o fato é que, eu não quero fazer o registro do domínio na HostGator, eu quero fazer na Hostinger, que é uma outra empresa. Beleza, se você quer fazer lá, joinha. Mas tente fazer também na contratação da hospedagem pela mesma empresa, Hostinger, para fazer esse vínculo. Porque senão, se você fizer o domínio em um e a hospedagem em outra empresa, você manualmente vai ter que fazer o quê? O vínculo do domínio com a hospedagem.
E aí você vai precisar editar a zona de DNS, os famosos name servers, que já é um procedimento técnico que eu não recomendo você fazer porque vai te dar uma dor de cabeça e pode ser que confunda mais ainda o seu conhecimento, o seu aprendizado aqui dentro do curso. Mas o ideal mesmo é você fazer tudo em uma única empresa e aí você vai ter grande sucesso nessa parte de vínculo entre os serviços, tá bom? Então é isso. Na próxima aula a gente continua, a gente vai falar sobre hospedagem e aí você vai entender melhor a conexão entre domínio, hospedagem e criação de páginas de vendas. Qualquer dúvida, deixa aqui o seu comentário. Grande abraço e até a próxima aula.